Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos botar pra cá. Vou voltar com um assunto aqui que me perguntaram. Deixa eu começar do começo. Por que eu voltei a gravar agora, depois de ter terminado o vídeo anteriormente? Foi a seguinte pergunta que me fizeram: Josimar, criar galinha é fácil? Dá muito trabalho? Tenho vontade de entrar nesse ramo para ganhar dinheiro. A pessoa me perguntou assim. Falei, cara, fácil não é. Fácil não é. Porém, não é difícil quando se quer. Não é impossível. Entendeu? Então, a pessoa ficou muito pensativa. E eu comecei a falar com ela. Comecei a conversar com essa pessoa e tudo. Ela começou a me perguntar os pós e contra. Falei, contra são pouquíssimas coisas. Dá trabalho, acorda cedo, né? Bota ração, bota água, cata ovo, limpa ovo, higieniza. Arrumar bandeja por bandeja. Que eu tô fazendo agora, por exemplo, limpando aqui os ovos, né? Botando as cartelinhas. Isso tudo para atender um público. Terminar de embalar aqui e levar para o cliente. Hoje, no caso, eu vou atender 2 clientes. Entendeu? Então, assim, não é coisa difícil, não é bicho de 7 cabeças. Quando se quer, quando se tem força de vontade. Então, não é difícil criar galinha. É difícil para quem não quer. Difícil para quem não entende, para quem não tem o conhecimento, aí é difícil. Aí torna-se difícil mesmo. O primeiro ponto que você tem que buscar é o conhecimento, tá? Busque o conhecimento da área, busque o conhecimento das raças boas para a produção de ovos. Busque conhecimento para alimentar o alimento, busque conhecimento nas rações, porque não é qualquer ração que serve, por exemplo, para chegar e segurar a postura de alta produção de galinha. Você pode dar qualquer alimento, né? Falar um pouco sobre ração. Você pode dar qualquer coisa para a galinha, ela vai comer. Até se ela fica solta, sem você dar nada, ela vai se alimentar, ela vai catar, ela vai caçar coisas no chão, comer mato, comer qualquer coisa. Ela não tem problema com isso, as galinhas não tem problema com isso. Mas para você que, por exemplo, quer trabalhar, que nem eu hoje, a minha ideia é trabalhar e depender disso. Depender de trabalhar com produção de ovos mesmo para consumo. Essa é a minha ideia, entendeu? Então, quando você faz isso, você tem que ter um mínimo de conhecimento da área que você quer atuar, entendeu? É a área que você quer atuar, aí você vai e cai para dentro. O conhecimento é a primeira coisa que você tem que ter, tá bom? É o conhecimento. Por quê? Sem o conhecimento, você vai errar muito. Eu digo isso por experiência própria, tá? Eu digo isso por experiência própria. Se você não tiver um pingo de conhecimento, como se diz por aí, é tiro pela culatra. Entendeu? Porque por falta de conhecimento, eu perdi muitas coisas aqui. Por falta de não entender, não saber, não conhecer, você tem que conhecer o cuidado com os pintinhos, cuidado na idade de franguinha, cuidado na idade de aves adultas, cuidado quando aparecer uma doença, cuidado no manejo com os ovos, tudo. Por exemplo, você já parou para prestar atenção, você que consome ovos caipira, você vai num sítio, por exemplo, e ali alguém te dá uma cartela, uma dúzia, ou uma quantidade de ovos para você levar para casa. E ali aquela pessoa catou aqueles ovos naquele dia. Você vai cozinha os ovos de repente, você gosta de comer ovo cozido. E os ovos ali saem com a casca tudo grudado na clara, né? Você sabe por que aquilo? Aquilo ali é porque qualquer ovo, qualquer um, seja ele qual for, quando ele sai, quando a galinha bota ele, põe ele, o ideal para você cozinhar ele, para ele sair inteirinho, é após 2, 3 dias para frente que a galinha botou. Para você tirar uma casca do ovo dele inteirinho.
entendeu? Aí você não sai, por exemplo, comendo ali a clara do ovo com a casca dele. Quando você arranca a casca dele, não sai a carne, não sai a clarazinha dele ali. Entendeu? Então isso aí eu aprendi com um moço, aprendi com uma pessoa. Então assim, o conhecimento é tudo. Entendeu? Então tipo assim, essa pessoa me perguntou se era fácil. Fácil não é, que nada é fácil. Entendeu? Tudo exige um pouco, muita dedicação, permanência, resistência. Uma palavra que eu acho muito bonita é resiliência. Você tem que ter, entendeu? Então assim, você tem que ter a permanência naquele seu objetivo. Aqui, se eu fosse parar e analisar em questão de circunstância contra a minha criação, eu já teria parado desde o início. São inúmeras coisas que implicam numa criação de galinha. Mas quando você para, primeiro você tem o conhecimento, beleza, vamos para a prática. Aí vamos do início, arrumar o espaço, depois de arrumar o espaço, preparar o espaço adequado para a quantidade de aves que você quer. Depende da sua condição financeira, do seu mercado qual você vai atuar. O ideal é você ter uma quantidade mínima. Uma quantidade, eu não aconselho você que não tem experiência, não comprar muita. Aconselho você a comprar poucas aves, entendeu? Comprou, colocou o espaço, preparou, comprou as pintinhas da raça certa, entendeu? Tem vários tipos de raças por aí hoje. Uma das primeiras que começou foi a Roger, né? Mas essa Roger, ela é muito boa, ela põe poucos ovos, tá? Ela é muito boa a postura. Aí vem a Embrapa 051, tem a GLC, Poedeira Negra, e tem a linhagem da Novogen, que é da Globo Aves. Tem da Avifan. Então, tipo assim, busque um conhecimento. A raça é ideal, tá? Qualquer galinha vai botar ovo. Qualquer galinha que você botar no quintal para produzir ovo, elas vão botar. Isso é fato. Agora, para alta produção, você tem que saber a qual galinha você ter no seu quintal. Fez isso, comprou, preparou o espaço, comprou pintinho, botou lá. Tem que saber o manejo dos pintinhos, botar a luz, né? Manejo de franguinha, o tempo certo de botar a ração inicial, botar a ração de crescimento, a ração de postura. Tem a ração de pré-postura, que é antes da postura, entendeu? Tem uma ração de manutenção para você que às vezes não quer se desfazer das galinhas, vai demorar um pouco mais com ela. Você bota a ração de manutenção, que elas vão parar um tempo de pôr, depois elas voltam a pouco, não com a mesma quantidade, mas voltam, entendeu? Então, o descarte dessas galinhas, tudo isso você tem que ter em mente. Você tem que conhecer o mercado no qual você vai atuar. Então assim, você tem que conhecer a área que você vai atuar. Qualquer que seja a área que você vai atuar, você tem que ter esse conhecimento mínimo. Então criar galinha não é difícil, mas não é fácil. Primeira coisa, conhecimento. Tendo conhecimento, você vai para frente e caminhando e chegando lá muito fácil, tá bom? Aqui o meu primeiro objetivo é porque eu gosto. Sempre criei galinhas. Então eu acho ter o útil ao agradável. Procurei, no início quebrei muita cabeça. Perdi muitos bichos, tive muitos prejuízos financeiros, Então, depois que eu comecei a buscar o conhecimento, dei uma freada. Aí depois sim, comecei a acelerar aos poucos. Porque conhecimento é a base é a primeira base que você tem que ter. Mesmo que você tenha espaço, tenha dinheiro, você tenha condição financeira, você tenha condições hoje de investir aí 1 milhão em uma granja, mas sem o conhecimento, vai ser um investimento somente para prejuízo. Então a primeira coisa é conhecimento, tá? Conhecimento é primordial, beleza? Criar galinha é fácil, desde o momento que você queira e que você tenha o conhecimento no que você vai fazer, beleza? Essa é a dica de hoje, mais um vídeo aí para você. E vamos voltar aí com certeza com mais vídeos para você conhecer a raça, conhecer a galinha, conhecer se diversas perguntas. Se você quiser deixar perguntas aí, deixe. Assim que eu abrir o canal de volta, eu vou olhar. Ainda tem um pouco escrito, dá tempo de responder uma por uma, tá bom? Deixe dúvida, de repente você tenha, deixa aí, que com certeza eu vou te responder no próximo vídeo. E que Deus abençoe. Lembrando, curte, comente, compartilha. Se inscreve. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, no Criatório Itambi, que vai ajudar muito. Deixa o like maneiro para nós. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. E é isso. Hasta la vista. Ai, que coisa linda. Vamos para entrega. Deus abençoe.